משך אדוני אותי לבשר. Nós vemos aí uma história, no mínimo, muito dramática. Nós vemos aí uma história onde é morte, fome, dificuldades. E vamos observar aí que o Senhor venha falar conosco. Então, voltando lá na época dos juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá, com sua mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. Então esse livro, o livro de Ruth, ele acontece nesse momento histórico do livro dos juízes. A época dos juízes na Bíblia era uma época em que Israel não tinha rei. Israel não tinha rei e o livro de Juízes é marcado por uma seguinte frase: cada um fazia o que era correto diante dos seus próprios olhos. Então era uma espécie de anarquia, né? Uma espécie de muita opressão dos povos inimigos, e Israel queria viver de acordo com a sua própria vontade. Não, eu acho que o certo é isso aqui, então eu faço isso. Eu acho que o certo é isso aqui, então eu faço isso. Então, eles voltaram as costas contra Deus, passaram a viver de acordo com o que achavam ser correto. Sabe aquela conversa que nós ouvimos muito hoje? A tua verdade é a tua verdade, a minha verdade é a minha verdade, então cada um tem a sua verdade. Era mais ou menos o que eles viviam naquela época, então cada um fazia o que queria. E o Senhor eventualmente levantava juízes, que eram esses líderes que surgiam dentre o povo, dentre eles Sansão, Gideão, Débora, pessoas que surgiam para libertar o povo dos seus opressores, dos seus inimigos. Eles clamavam a Deus, Deus mandava alguém, mas aí eles voltavam para os velhos caminhos, para as velhas práticas. E o que acontece? Certo homem de Belém, tamanha ironia, né? Belém é a casa de pão, mas agora Belém está sendo assolada por uma grande fome. Uma grande fome na cidade de Belém. E esse homem, ele se levanta e diz assim: quer saber? A vida está muito difícil aqui em Belém, vou para Moabe. Então ele pega a sua esposa, Noemi, seus 2 filhos, Malom e Quilion, e vai em direção a Moabe. E é um caminho longo, né? Ele vai ao sul, em direção ao Mar Morto, passa o Mar Morto e chega lá em Moabe, na região dos Moabitas. Algo interessante, porque em Deuteronômio, capítulo 11, dos versos 13 ao 17, Deus promete ao povo de Israel: se vocês obedecerem aos meus estatutos e aos meus mandamentos, a terra vai sempre prover o que vocês precisam. Mas se vocês virarem as costas para mim, a terra não vai prover o que vocês precisam. Então, a fome significa o quê? Que o povo havia voltado as costas para Deus. Se afastando de Deus, as dificuldades vieram contra a vida deles, e aí esse homem toma uma decisão: vamos embora, vamos sair de Belém e vamos para Moabe. E ele leva a sua família para Moabe. De repente ali em Moabe a vida seja melhor, as coisas mudem, as coisas melhorem. Interessante que Elimeleque significa Deus é rei. O nome dele, Elimeleque, esse pai de família que leva a sua família para Moabe, ele é Deus é rei. Mas parece que nesse momento Elimeleque é o rei. Ele acaba tomando decisões por vontade própria, pela sua própria mente, seguindo o seu próprio coração, deixa a cidade de Belém e vai para a cidade de Moabe. Então, ele contra o seu próprio nome, Deus é rei, ele começa a agir como rei da sua própria vida, da sua própria família. E muitas vezes, na grande maioria das vezes, quando nós fazemos isso, quando nós tomamos o senhorio das nossas próprias vidas, a consequência é problema. E Elimeleque, ele acaba fazendo isso, ele acaba deixando que ele seja o Senhor ao invés do Senhor ser o Senhor. E o próprio texto explica isso e nós veremos isso. Verso 2, o homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá, chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha,
sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Então Elimeleque leva a sua família para Moabe, ele acaba morrendo muito precocemente ali em Moabe. E Noemi agora é uma viúva cuidando de 2 filhos. Nós não sabemos se foi ela quem incentivou Elimeleque a ir para lá, se foi ele próprio, mas eles foram para lá, ele acaba morrendo ali, achando que estava se livrando de uma situação difícil, acabam se colocando numa situação ainda pior. Os dias em Moabe, nós vamos ver aqui, não foram dias bons, e a mudança não melhorou as coisas. E isso trouxe algo para eu refletir a respeito de quando nós tentamos evitar os nossos problemas, fugir da nossa realidade. Sabe o que acontece? Os nossos problemas nos perseguem. E eles nos encontram ali na frente, eles nos encontram na esquina. O pastor costumava me dizer, o pastor Tim costumava ensinar isso. Ele falava assim, não adianta você fugir dos seus problemas, porque você vem para cá, ele vem por aqui, e aí vocês se encontram ali na frente. Os problemas, as dificuldades precisam ser enfrentadas de frente, de peito aberto, com coragem. Sempre que nós fugimos de uma realidade, ela vai nos seguir, e vai aumentar, e vai nos perseguir, e vai nos atormentar para o resto da vida. Os problemas precisam ser enfrentados. Eu tenho um problema com o meu pai, ou com a minha mãe, ou com o meu irmão, ou com um amigo, ou com a minha sogra. Mas eu não consigo enfrentar aquele problema, então eu vou deixando rolar. Mas aquilo, ele passa? Não, o problema não passa. Vira e mexe ele volta, vira e mexe ele surge, às vezes como um monstro ainda maior. As coisas vão passando e vão piorando, vão ficando ainda mais complicadas. Uma outra frase foi dita e soma ali naquela situação, uma outra ação foi feita e aí aumenta ainda mais a complexidade da situação. Os problemas precisam ser enfrentados com coragem. E eles estão ali, ele morreu, e aí fala que os filhos de Noemi, eles se casam com mulheres moabitas, Orfa e Ruth. Algo interessante também, eles estão agindo contrário à lei, porque a lei do Senhor era que os israelitas casassem apenas com as filhas de Israel e não com mulheres de outros povos. Eles se casam com mulheres moabitas, desobediência a Deus. E nós lemos aí também que os 2 também logo morrem. Então essas 2 moças ficam viúvas também. E agora está Noemi sem o seu marido, sem os 2 filhos, com as 2 noras. Isso num período de 10 anos. Isso porque eles estavam tentando sair de uma fome, ir para um outro lugar, e aí o mundo parece desabar sobre a cabeça de Noemi. Em 10 anos ela enterra o marido e os 2 filhos. E é bem capaz que estão passando necessidade e fome também na cidade de Moabe. Ela sofreu muito. Eu fiquei pensando nisso. Mas foram 10 anos terríveis na vida dessa mulher. 10 anos de muita dificuldade. Versos 6 e 7. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Assim ela com as 2 noras partiu do lugar onde tinha morado, enquanto voltavam para a terra de Judá. Então Noemi, lá em Moabe, ela ouve, o Senhor abençoou a cidade de Belém. A cidade de Belém volta a produzir, volta a ter frutos, então eu vou voltar para lá. A fome passou em Belém, ela decide voltar para Belém junto com as suas noras. E eu acho que ela está refletindo agora, pelo menos é a minha terra, pelo menos é o meu lugar, o Senhor voltou a abençoá-los, eu vou voltar para lá, voltar para minha casa. Isso é interessante porque às vezes nós tomamos decisões erradas, nós fazemos coisas erradas e nós sofremos a consequência do erro. Mas aí nós temos a possibilidade, a oportunidade de voltar. Ver aonde erramos e voltar atrás. Humildes. Voltar reconhecendo que erramos, sabe? Carregando realmente aquela... Poxa, foi difícil, eu errei. Mas o Senhor abençoou Belém. Vou voltar para lá.
Eu cometi um erro em vir para cá, mas ainda há uma possibilidade. E ela decide voltar. E aí o verso 8, agora começa esse grande drama entre as três. Fala assim: disse-lhes Noemi: vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto. Então Noemi está indo embora, elas estão acompanhando Noemi. Noemi fala para elas assim: vem cá, fiquem por aqui. Vocês são daqui, vocês são moabitas, os meus filhos morreram, vocês foram fiéis a ele, vocês foram fiéis a mim, não há nada que nos prenda, vocês têm a oportunidade de ficarem aqui, na terra de vocês, na cidade de vocês, com o povo de vocês. Né? Se Noemi tivesse outros filhos, a lei dizia que esses filhos poderiam casar, né, com essas mulheres, terem seus filhos, e aí seriam a descendência delas que continuaria. Mas ela não tinha mais nada, ela não tinha filhos, ela não tinha mais nada para oferecer àquelas moças. E ela diz assim: vocês estão livres de qualquer ligação a mim. Vocês podem voltar, podem ficar com as suas mães, com os seus pais, com os seus amigos, primos, na cidade que vocês cresceram. E essa despedida é sempre muito dura, né? Então fala que elas choravam, elas se abraçavam, e não, nós queremos ficar contigo. Elas realmente criaram um vínculo. Às vezes o sofrimento une muito as pessoas. Quando você chora junto com alguém, quando você carrega... Eu sempre tenho essa... Eu vejo quem é meu amigo quando a pessoa carrega pedra comigo. Quem não carrega pedra comigo não... é muito da boca para fora. O teu amigo carrega pedra junto contigo, o teu amigo anda do teu lado. Ele te acompanha. E isso, essa dificuldade, principalmente na hora da dificuldade, que é a hora que a gente precisa realmente de alguém do nosso lado. E essa dificuldade criou esse vínculo muito forte entre as três. Elas foram muito cúmplices uma das outras. De desabafar uma com a outra, de chorar uma com a outra, de fortalecer uma outra. E isso uniu elas de tal forma que para separar agora assim é muito difícil. E às vezes a vida, ela exige certas coisas acontecem na nossa vida que nós não gostaríamos, né? Como a morte, como momentos como esse. Noemi agora ela vai voltar para a sua terra. As meninas não são dali, o marido delas morreu. Vocês podem ficar. Vocês podem ficar. Ela fala assim, que o Senhor seja leal com vocês, que vocês... Ela abençoa as garotas, as jovens viúvas. Que vocês encontrem segurança no lar de um outro marido. Eu acho interessante essa palavra que ela diz, que vocês encontrem segurança no lar. O lar, a casa da família, o lar, né? Não a casa, mas o lar. É diferente a casa de bloco, cimento, e o lar. O lar é onde deve encontrar a segurança. O lar é onde deve fluir o amor, é onde deve fluir a paz, a união, o conforto, o consolo. E ela diz para elas que vocês encontrem segurança no lar de um novo marido. Vocês estão livres, não precisam ficar presas a mim. Foram leais a mim, foram leais aos falecidos. Vivam a vida de vocês, são jovens ainda, que encontrem segurança no lar. E a pergunta que eu faço para cada um de nós: quanto nós temos lutado para que o nosso lar seja um lugar de segurança, de paz, de carinho, de amor? Nós precisamos lutar por isso. As coisas não vêm do nada. São construídas, são vividas, são edificadas, passo a passo. Mas o sinônimo do lar é isso. Paz, conforto, tranquilidade, segurança. Poxa, cheguei no meu lar. Cheguei na minha casa, sinto paz, sinto tranquilidade, sinto segurança. Prosseguindo, verso 10. E lhe disseram, não, voltaremos com você junto de seu povo, para junto de seu povo. Diz, porém, Noemi, voltem, minhas filhas, porque viriam comigo?
Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse essa noite, depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum. Minhas filhas, para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. O discurso de Jeremias é interessante, porque ela fala assim, vão embora, e ela fala assim, para mim é amargo demais. A mão do Senhor se voltou contra mim, para mim já não há mais esperança. Ela está vivendo de uma forma que na minha mente parece que assim, ela está pensando assim, eu estou sofrendo a consequência do meu erro. É bem capaz que ela tenha dito assim para o marido dela, Elimeleque, nós estamos vivendo aqui numa fome, numa seca, vamos embora daqui, vamos para Moabe, vamos... A impressão que eu tenho é essa, que ela carrega o peso de uma decisão errada e agora o mundo cai sobre a cabeça dela e ela diz, para mim já não tem mais esperança, para mim as coisas são difíceis, vou embora, eu não tenho nada para oferecer para vocês. Não tenho esperança de casar de novo, não poderia ter filhos, e se eu tivesse filhos seria um bebezinho, vocês vão esperar o bebê ficar adulto para casar com vocês? Vivam as suas vidas. Ela abençoa as moças, ela pede para que elas vão embora. E para ela diz assim, a única coisa que me resta agora é voltar para a minha terra. Para mim acabou. Já sofri muito. Mas é interessante que ela está buscando pelo menos esse recomeço, essa única fagulha de esperança ainda que tem. Por mais que ela diz que para ela já não tem mais, ela tem um pouco de esperança porque ela não quer morrer ali. Ela está querendo pelo menos voltar para Belém. Ela ficou sabendo que o Senhor havia visitado Belém, que o Senhor estava abençoando Belém. Ela disse, pelo menos eu quero voltar. Então você vê que não é de toda desilusão, é um mínimo de uma chama de esperança. E às vezes na nossa caminhada, na nossa vida, o que resta é isso. O mínimo de uma chance de esperança. O mínimo de uma fagulha, o pavio fumegante. É nisso que você tem que se agarrar. É nisso que você tem que confiar. Ainda que ao teu redor, o marido morreu, os filhos morreram, tudo se acabou, você está sofrendo sozinha, solidão, cita ali, sozinha, embora ela tivesse as moças, ela sofre porque ela perdeu 2 filhos e o marido. Elas confortam, elas consolam, mas não são mais os 2 filhos e o marido que ela perdeu. Mas ainda havia um mínimo de esperança, e é nisso que ela se agarra, é nisso que ela vai, é nisso que ela fica, é nisso que ela se fortalece. E para nós é assim, gente. Enquanto a vida há esperança. Com Deus, nada é impossível, todas as coisas são possíveis para Deus. Tudo é possível para Deus. Ainda que o mundo gire, diga é o contrário. Para Deus sempre há esperança, sempre há possibilidade. Por isso que nós cremos. Abraão, contra a esperança, em fé Abraão creu. Mesmo quando não há mais esperança nenhuma. Porque Deus é isso. É viver pela fé. Viver pela fé. Acreditar, crer. E ela fala, nessa conversa difícil entre elas choram, a mão do Senhor está contra mim, a mão do Senhor se pesou contra a minha vida, esse sentimento de culpa, mas ela volta. Ela volta arrependida, ela volta humilde e ela nos dá esse ensinamento. O caminho certo é voltar para Deus. Ainda que eu tenha caminhado distante do Senhor, o caminho certo é voltar para Deus. Por quê? Porque não importa quantos passos nós tenhamos dado para longe de Deus, basta um na direção dele e ele está de braços abertos para nos receber. Que a graça de Deus ela é superabundante. O amor de Deus ele é imensurável. E basta um passo na direção do Senhor para Ele nos receber de braços abertos. E ela sabe disso. A mão do Senhor está contra mim. O Senhor virou o rosto para mim. Mas eu sei que se eu for até Ele, Ele se vira para mim.
Porque ela conhecia o Deus que ela tinha. Ela sabia que muito do que ela estava vivendo era fruto da sua própria atitude, consequência dos seus erros e coisas que às vezes nós não temos a explicação. Certas coisas acontecem nas nossas vidas e nós não temos a explicação, gente. Talvez um dia na presença de Deus, Deus vai nos explicar direitinho, mas muita coisa nós não sabemos o porquê. Mas ainda assim, o Senhor Ele é bom, as suas misericórdias duram para sempre. E ainda que eu fosse a única pessoa nesse mundo, o Senhor Jesus teria morrido na cruz pelos meus pecados. Isso é importante nós sabermos, porque às vezes acontecem momentos difíceis na nossa própria vida. E nós jamais, nunca podemos permitir que isso se transforme em uma amargura, uma ingratidão, uma ira contra Deus. Jamais e nunca, porque Deus é bom. Certas coisas acontecem nas nossas vidas, nós não sabemos muito bem. Um dia o Senhor vai nos explicar o porquê das coisas. Um dia nós veremos o porquê das coisas. Nós vemos num mundo de pecado, num mundo de morte, no mundo onde Satanás está aí para roubar, matar e destruir, numa batalha. Mas Deus é maior. A promessa dele é que um dia haverá novos céus e uma nova terra. Um dia não cairão mais lágrimas dos nossos olhos. E aí sim, será um mundo perfeito na presença de Deus. Mas agora é um mundo de dores, é um mundo difícil. Nós passaremos por dificuldades. Vocês sabem disso. Nós vivemos a vida. E a vida é difícil. Dentro de casa já começa a dificuldade. Dentro de nós mesmos já começam os conflitos. Mas Deus está conosco, Deus é maior. E a melhor opção é sempre voltar para Ele. E é isso que Noemi faz. E na postura correta, arrependida, humilde, voltando para Deus, sem acusar o Senhor, sem ficar com raiva de Deus. Verso 14. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então mais uma vez elas choram, elas se abraçam, mas Orfa ela pensa assim, bom, então eu vou ficar em Moabe. E ela fica em Moabe. Mas Ruth ela decide seguir Noemi. E algo interessante porque chega um momento nas nossas vidas em que nós temos que tomar uma decisão. Onde não dá mais para carregar as coisas do jeito que estão. Temos que tomar uma decisão. E esse era o momento para essas três. É hora de decidir. É hora de partir. Orfa dá um beijo e fica. E Ruth fala, não, eu vou. Eu não te deixo por nada. Eu vou ficar contigo. E o que eu estou querendo trazer aqui, ilustrar para nós aqui, é que às vezes, pessoal, nós temos que sair do sentimento, nós temos que sair do pensamento, nós temos que ir para a atitude. Eu sinto amor por Deus, eu sinto amor pela sua palavra, eu sinto amor pelos irmãos, eu sinto, mas e daí? Mas e a prática? Deus amou o mundo de tal maneira, não fala ele sentiu amor pelo mundo de tal maneira, ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho, ele agiu, ele colocou em prática. Chega um momento nas nossas vidas que nós temos que agir, temos que tomar a decisão. Não dá mais para ir levando, não dá mais para ir carregando, temos que tomar uma decisão. O sentimento, o pensamento, chega, ou é ou não é, ou vou ou eu fico. Eu desço do muro. Chega a hora de descer do muro. O muro, às vezes, ele é um perigo, porque o muro nos deixa muito confortáveis. E nós gostamos da zona de conforto, né? Aquela coisa da zona de conforto que eventualmente nós falamos a respeito. Não é boa, mas é confortável. Não é o melhor, mas, também não está faltando nada. Mas nós temos que tomar uma decisão. Porque a zona de conforto ela é estática.
Ela é parada. Você não vai conseguir nada na zona de conforto. E eventualmente as ondas virão. Eventualmente as ondas virão. Então era hora de se mexer. E algo interessante, estava lendo, Orfa, ela fica, e isso nós não sabemos. Tradições judaicas dizem que ela casou-se, deu à luz a Golias e os seus 3 irmãos, o gigante Golias. Tradições judaicas, né? Algo. Ela fica em Moabe. E a história prossegue. A história de Ruth, a história de Noemi. Verso 15. Então Noemi a aconselhou, agora já falando para Ruth, veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela. A Noemi está assim, estou quase conseguindo, foi difícil, chorei, mas uma já consegui liberar. Falta outra agora, mas olha aqui, ela está indo embora. Você não vai também, vai com ela, volte para o seu Deus. Olha que interessante, Deus de letra minúscula, os seus deuses, os deuses dos moabitas. Volte para os seus deuses, volte para a sua família, volte para a sua casa, volte para a sua história. E volte com ela. Ruth, porém, respondeu, sabe a hora que tem que tomar uma atitude? Ela toma uma atitude. Não insista comigo, que te deixe, e não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Interessante que Noemi, no começo elas disseram, não, nós vamos ficar contigo. Mas Noemi não sentiu muita firmeza naquela afirmação. Embora elas choraram, elas espernearam, mas quer ir mesmo? Fica aí. Até que uma conseguiu ficar. E ela pensou, bom, uma ficou, será que a Ruth fica também? Ruth fala, Noemi, para. Não fala mais isso. Está decidido. Eu vou com você, eu vou ficar com você. Para onde você for, eu irei. Onde você estiver, estarei. Onde você morrer, morrerei. O seu Deus será o meu Deus. Não volto mais para os meus deuses. Agora eu conheci o seu Deus e o seu Deus será o meu Deus. A minha decisão está tomada. E algo interessante porque Noemi só sofreu. Talvez o testemunho para Ruth fosse, poxa, será que eu quero esse Deus da... Mas existe uma coisa quando existe sinceridade no relacionamento com Deus. Verdade. As pessoas olham para a pessoa, eu sou um homem de Deus. E vem, eu tenho isso, isso, isso. Mas isso não atrai ninguém para o Senhor Jesus de verdade. O que atrai alguém para Cristo é a transparência, é a vida com Deus, é a integridade, é a transformação de vida. Isso sim é atraente. Bens materiais você tem em qualquer lugar, em qualquer campo, não precisa frequentar a igreja para conquistar. Não precisa frequentar a igreja para conquistar. Você vai a algum lugar aí onde tem gente que tem milionários e pouquíssimos temem ao Senhor. Mas o que atrai alguém é uma transformação de vida, é uma humildade, é a transparência de dizer assim, eu também sou falho, mas o Senhor trabalhou na minha vida. Quando eu conheci o meu pastor e eu comecei a caminhar com o Senhor, e ele abria a casa dele para mim, eu ia na casa deles e eu via que eles também tinham conflitos entre família, dificuldades com os filhos, e eu ficava assim, uau! Então não era uma coisa... Só que o cara era um cara transparente. O cara era um cara sincero. O cara era um cara que não ficava mascarado, sabe? Preocupado. Pô, será que eu estou preocupado porque alguém pode me ver aqui? Não, eu sou assim aqui, 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 aqui e aqui. Que o Senhor me ajude. Isso é atraente. Isso é o que chama, esse relacionamento com Deus, essa vontade de querer mais de Deus e esse reconhecimento que eu sou humano, falho, eu preciso da graça de Deus tanto quanto vocês. Não me coloco acima de ninguém,
mas somos todos iguais. E vamos lá. E é isso que atraiu Ruth na vida de Noemi. Eu quero o teu Deus, Noemi. Eu quero ser como você, eu quero ver como você. Eu quero isso para a minha vida. Não vou te deixar. E o teu Deus será o meu Deus. Foi mais do que uma mudança de endereço. Ruth estava disposta a largar tudo para servir o mesmo Deus de Noemi, para acompanhar Noemi. Ela tinha também gratidão por Noemi, com certeza. Mas uma obra de Deus já estava acontecendo na vida de Ruth. Com certeza o mais importante era a obra que o Senhor estava fazendo ali, e aí gera essa gratidão, gera tudo isso que aconteceu, e Ruth decide, não, eu vou estar contigo. Porque o Senhor já estava trabalhando na vida dela. E ela fala uma coisa interessante, que o Senhor me castigue com rigor, se outra coisa, senão a morte, me separar de ti. Ela promete, eu vou cuidar de você na tua velhice, eu vou te acompanhar, eu vou estar do teu lado, e que o Senhor me castigue se eu te largar. Noemi. Versos 19 e 20. Então ela não tem mais como, né? A Ruth já grudou ali, não vai largar a Noemi de jeito nenhum. E aí o caminho é voltar, subir em direção a Belém. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu, não me chame Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Então, essa é a cena. Elas estão voltando de Moabe, subindo até Belém. Elas vão conversar, é uma viagem muito longa, e elas vão conversando, e elas vão falando de Deus, e elas vão falando das situações. E aí quando elas começam a chegar em Belém, as pessoas começam a perguntar, olha, é a Noemi, será que é a Noemi mesmo? São 10 anos que a Noemi deixou ali a região de Belém e vai para Moabe. Então as pessoas se conheciam, era um vilarejo. É a Noemi. E aí é incrível isso, né? As pessoas ficam felizes com ela, mas ela não vem com um sorriso estampado no rosto. Ela vem com a realidade. E a realidade naquele momento era uma realidade dura, que ela não ia esconder mais. Ela não ia colocar uma máscara, ela iria mostrar a realidade. E ela fala assim, gente, não me chamem mais de Noemi. Noemi significa agradável. Me chamem de Mara, amarga, porque a minha vida em Moabe não foi nada agradável. A minha vida em Moabe foi muito e muito amarga. O Senhor se voltou contra mim, a mão dele pesou contra a minha vida. Não sou Noemi, não foi agradável, foi amargo. E esse é o começo da história. Que nós sabemos que o Senhor ele tem coisas boas para as nossas vidas. A vontade do Senhor é perfeita, boa e agradável para cada um de nós. A impressão que dá aqui, sabe aquele momento do fundo do poço? Noemi e Ruth chegaram no fundo do poço. No fundo do poço não tem mais para onde ir, só para cima. E elas olham para o Senhor. E elas dizem assim, preciso voltar para Deus, voltar para Belém. Mas é o fundo do poço ainda. É o momento mais baixo da vida de Noemi e de Ruth. Só que no fundo do poço existe então a oportunidade do recomeço. E elas voltam para Belém. E aí o verso 22 fala assim,
Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Lembrem-se dessa frase. Nada acontece por acaso, nós já aprendemos no livro de Esther, nós temos aprendido isso. O Senhor, Ele é soberano. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nada acontece por acaso. O Senhor tem um propósito em tudo. E elas voltam nesse estado. Sou amarga. Não sou Noemi, não é nada agradável. É Mara, é amargo, é difícil. Enterrei o meu marido, enterrei os meus filhos, passei por muita luta. Mas ela volta para Deus. Ela está mostrando a realidade. O coração dela é: o Senhor é bom. Eu errei. O Senhor é bom. Eu errei. Mas o Senhor me ama. Eu errei. Mas ainda há esperança para mim. Eu errei. Mas o melhor lugar a estar é aos pés do Senhor. Eu errei, me afastei, mas eu preciso voltar para Deus. E aí elas voltam. E aí elas chegam. E essa é a introdução desse breve livro. Nós faremos em 4 domingos. Capítulo 1 hoje, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. E aí elas chegam no início da colheita da cevada. Se você puder, leia o capítulo seguinte. Leia os capítulos seguintes, você vai entender o porquê da importância dessa frase, do início da colheita da cevada. Gente, a Bíblia fala assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Em outras palavras, tudo passa. Tudo passa. Nós precisamos nos aproximar de Deus. Nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos nos agarrar em Deus. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é aquele que nos fortalece contra as adversidades, contra as lutas, contra os desafios. O melhor lugar a estar é aos pés do Senhor, próximos de Deus. E, embora a vida de Noemi e de Ruth estava amarga, saibam que esse não era o final que Deus tinha para elas. Ruth era uma moabita, uma mulher assim, do nada, uma ninguém. E nós vamos ver o nome de Ruth na história, na genealogia. Não vou falar tudo não, mas você já sacou a dica aí. Você pega esses detalhes a respeito da vida de Ruth. O que Deus tinha programado para Ruth? Qual era o plano de Deus na vida de Ruth? Um plano incrível, maravilhoso. Mas foi preciso tomar uma atitude. משך אדוני אותי לבשר הנביא